Oi, tudo bem? Então, ela é carioca, mas ela é uma carioca paulistana. Ela já está aqui em São Paulo há muitos anos, é uma escritora, cenógrafa, figurinista e viajou o mundo inteiro. Teve muitos amores na vida e pertenceu à Patotinha. Banana Split. Banana Split, eu sempre confundo. Um grupo musical. É uma mãe espetacular, e todo mundo sabe que eu sempre falo bem das mulheres, que eu gosto de mulheres, e essa não é uma mulher, ela é uma super mulher, é uma grande amiga, uma pessoa extraordinária, e a minha intenção aqui hoje é fazer com que ela fale sobre a experiência que ela tem um olhar do mundo. Então eu digo, ela é carioca, mas ela é paulistana, que ela está aqui há muitos anos, mas ela viajou o mundo inteiro, ela tem muitas histórias para contar, ela se envolveu com toda a arte brasileira, ela fez alguns livros, tá? Inclusive do Seara Bendita, que é um centro que eu sempre estou falando aqui nos meus podcasts, e ela fez essa obra de arte, né? Então, eu vou começar apresentando a Rosane Nunes, e eu vou pedir para ela contar como que ela nasceu, como que foi a relação dela, porque o nascimento dela é um acontecimento, eu acho. Ai, Aguinaldo, prazer imenso estar aqui com você. Eu te amo muito. Eu também te amo muito, você é muito especial na minha vida. Eu não sei nem quantos anos a gente se conhece, deve ter uns 15, acho. E, assim, toda vez que eu te encontro é muita emoção, vem muita lembrança, muita história, né? Você tem essa capacidade de pegar e encontrar coisas que a gente às vezes nem sabe, está no fundo da nossa alma, e a gente revela como quase um terapeuta, né, que a gente vai contando e a gente vai trocando informações. A gente já se encontrou em muitos lugares, em restaurantes, ao vivo, na sua casa, na minha, enfim. Eu estava lembrando esses dias, como às vezes eu sou muito louco, né? Na época que você começou a fazer a dieta, a dieta sem glúten, você foi com umas amigas na minha casa e eu cismei, levei você do mercado onde tinha tudo bom. Depois eu penso, cara, a minha vontade de ser útil é tão grande que eu faço essas loucuras. Mas isso aqui é maravilhoso, porque a gente já foi comprar pedras, né, jardim e tudo mais, lembra? Na Vila Mariana. Foi maravilhoso. Foi. E você tem esse olhar sobre mim, por exemplo, você falando agora, e é ótimo que você já deu o lencinho aqui, eu falei, já vou me emocionar, e só de você falar de mim no início, eu já me emocionei, porque eu acho muito especial a minha história, sabe? Eu gosto. Às vezes eu fico pensando, falo, será que é uma só, ou são várias em uma, né? Porque eu tenho muitos momentos de renascimento, de que eu acho que foi... E eu olho, você sabe que ontem eu falei, vou pegar os livros que eu já escrevi, ou que eu tenho algum artigo escrito, alguma coisa, vou levar para ele. E eu fui colocando no sofá e fez uma pilha desse tamanho assim, eu falei, gente, olha o que eu fiz. A gente não vê, né? Eu tenho essa coisa de... Eu sou muito grata a tudo que eu conquisto, mas assim, eu fico grata e eu já crio um novo objetivo. Sim. Eu tenho uma visão muito... Não é naif, não é ingênua, mas eu preciso ter uma visão otimista da vida para ter vontade de viver. Se eu ficar muito focada nas coisas negativas, eu perco o elan, sabe? Eu perco aquela luz, aquela vontade. Então, já tive momentos de depressão muito pesado, né? Mas toda vez que eu vejo assim, então, essa coisa de olhar para a história e ver o tanto que eu fiz, e livros eu faço há 20 anos, né? Então tem toda uma história, eu estou com 57 hoje, tem muita coisa que eu já fiz hoje, e aí eu fico pensando, como é que eu fui me renascendo de profissão e tal. Eu venho de uma família muito simples, do Rio de Janeiro, do subúrbio do Rio de Janeiro, de São Cristóvão. A minha família, minha mãe morava não chega a ser uma comunidade, mas é o Morro de São Roque, que chama, então é um morrinho, lá em cima tem a igreja, e é uma família muito louca,
A família Muniz me inspira demais. Eu tenho tias maravilhosas e que cantam, sempre, né, cantavam, faz festa, muito expansivas, muito criativas. Uma costura, a outra costurava, que essa minha tia já foi, a Dagmar. Eu até fiz um número uma vez no teatro, que a gente tinha que expor alguma história nossa. E aí eu contei uma coisa engraçada, que o meu avô chamava Aldemar, e a minha avó chamava Rosalina, e a minha mãe é uma mistura dos dois, Rosa Mar. E ele colocou todos os filhos terminando em Mar. Aí eu fiz uma música, fiquei Dagmar, Lindamar, Iomar, Condesmar, Luísmar. E eu falei o nome deles, isso trouxe uma coisa assim, é uma família que é muito forte. A gente passava todos, são 9 irmãos, eram 14, são 9. Meu Deus. E meu tio Delmar e o tio Chaveta, que era o Luísmar, corredores de motocross, então a gente sempre estava junto nas corridas e nas aventuras, e todo ano novo passava todo mundo junto, e imagina isso, com filhos, netos e primos, né? Dava sempre mais de 100, quase 200 pessoas. Então é uma família muito expansiva, muito animada. E por outro lado eu tenho o Rocha, que é o meu pai, que também é de São Cristóvão, mas ali a parte mais comercial. Meu avô tinha uma vendinha, tipo a Melipulã, eu era pequena, e ficava lá colocando a mão dentro dos grãos, então sempre eu tentava também tirar. Era demais, né? Um armarinho assim, pequenininho, e aí eu sempre lembro, eu tinha até ali, que era uma família mais rígida, meu avô brabo, meu pai também português, e aí tinha aquele quintal com galinha, com não sei o quê, então também muito, muito bacana. Enfim, então eu venho de uma família que tem um lado muito emotivo. A família da minha mãe Muniz é muito emotiva, é emoção pura, tudo chora, tudo faz drama, sente muito a dor do outro, se dá ao outro, são pessoas que vivem para o outro. E o Rocha, que é aquela coisa mais racional, mais dura, mais exigente com a vida e tal. Mas eu fui praticamente a primeira que conseguiu uma faculdade, porque é uma família muito simples e às vezes parava de estudar para ir trabalhar e tal. Meu irmão fez arquitetura, mas assim, juntou um lado muito racional e muita emoção. E eu fui perceber depois, com o tempo, essa junção das duas coisas e como é importante o equilíbrio, porque quando eu sou muito só razão, hoje eu já dominei isso, a gente vê a vida de uma forma muito pragmática, e aí é quando me dá uma tristeza, me dá ver a realidade com os olhos muito duros. É meio cruel. É meio cruel. E o lado emocional é importante para mim por causa disso, porque eu vejo o mundo com essa alegria, com sonho. Eu sou uma pessoa que sempre sonho muito e visualizo já o final, apesar de não me preocupar tanto com o resultado, e sim com o processo de aprendizado, eu visualizo lá o final. Isso às vezes me dava angústia, a gente vai fazendo terapia para isso, e o conhecimento espírita também, né? Então vai mudando a gente. Mas é isso, e daí então eu era aqui, a família tem gente bastante morena, a família do meu pai já é bastante clara, branca, a filha da minha mãe já é mais morena, com olho claro, e aí eu nasci loura, de olho claro, branca, bem branca, com essa cara mais europeia, né? Então tinha desde pequena essa coisa de, vai ser Miss, vai fazer sucesso, vai não sei o quê. E a minha tia, irmã da minha mãe, foi Miss do bairro dela, ia concorrer ao Miss Rio de Janeiro, no Maracanãzinho na época, e o meu avô não deixou. O meu avô era motorista. E ela se frustrou. E ele não deixou ela ir, porque disse que era coisa de mulher da vida, que não ia deixar fazer isso e tal. E aí, com isso, ela é a Miss que a família não teve. E aí, eu fui para o concurso, vim para São Paulo e fiquei aqui. Eu comecei a trabalhar como modelo com 14 anos, minha mãe sempre me levava em tudo que é lugar. Então, assim, eu comecei como modelo, aí fiz o concurso da Garota Carinho, que nem a Xuxa, ganhei o concurso, fui capa da Carinho, com 15 anos. Olha! Aí desfilei, aí comecei a desfilar e vim para a Fenite, em São Paulo, fiquei apaixonada por São Paulo. Uma agência me convidou para ir para o Japão, na época minha mãe não deixou, eu tinha 16 anos, e achei bom, porque na época não tinha essa estrutura que teve anos depois, né? A gente não sabia direito o que era. E aí fiquei no Rio desfilando muito e tal, aí quando eu tinha 18 eu vim para São Paulo
com o Miss Rio de Janeiro. Eu falei, agora é a hora. E como é que foi de ficar. quando você ganhou o Miss Rio de Janeiro? Era uma coisa que você queria? Ou é Então, Aguinaldo, essa fama da beleza? Porque você é uma mulher belíssima, sempre foi. Então, obrigada. É engraçado. Eu teve um tempo que eu queria esconder até, né? Depois que eu fui fazer minha carreira acadêmica. Porque você aí hoje fui é uma fazer intelectual. mestrado, depois doutorado na USP. E é engraçado, quando fui para a USP, eu engordei, eu só andava de calça jeans e camiseta larga. Inconscientemente. Eu parava o meu carro, que eu já tinha um carro bom, longe para ninguém ver que eu tinha. Eu não falava nada do meu passado, que eu tinha sido modelo, ou manequim, ou capa de revista. Nessa época eu já tinha sido atriz, cantora, e já tinha feito um monte de coisa. E aí depois, só no doutorado, uma vez um rapaz que trabalhava maravilhoso, vou lembrar o nome dele, trabalhava na parte de adereços. Ele virou para mim e falou assim, desde que você chegou aqui na USP eu te olho, eu acho que eu te conheço de algum lugar. Posso te perguntar, você foi Miss Rio de Janeiro e trabalhou em 1988? Eu falei, fui. Ele falou, não acredito. Aí começou a contar para todo mundo, e aí eu chegava na USP e falava, nossa Miss, a nossa Miss. Mas aí eu fui me recompondo e falei assim, por que eu tenho que negar essa minha estrutura física? Né? Por que eu tenho que esconder? Porque as pessoas são preconceituosas. Então, quando eu cheguei aqui, aí acabei fazendo, né, curso de teatro, e aí acabei montando um grupo, e a gente fez sucesso com Banana Split, viajei pela Europa, e aparecia muito no programa do Gugu, do Silvio Santos, que era nosso empresário. Então, se eu chego na USP, vinculado no curso de artes, vinculada a SBT, Gugu Liberato, as pessoas, né, modelo, que foi Miss, eu falava, não vão me respeitar. Vão me rejeitar. Não vão, no teatro eu já tinha essa experiência, eu já tinha que meio que, né, me esconder, porque só queriam me dar papel, tanto no teatro quanto na televisão, da amante gostosa ou da secretária gostosa que chegava e era só isso. E eu não queria, né? Claro. Então, queria fazer, podia ser. Eu fiz no Trair Coçar Só Começar, eu era aquela vizinha de lingerie que chegava e entrava. Então, assim, foi um barato, fiz, não negava isso. Mas aí, quando cheguei no doutorado, foi a fase que eu falei assim, bateu, caiu a ficha, falei, eu não preciso provar nada para ninguém mais. Eu já sei quem eu sou. E aí, agora eu estou acima do peso, estou tentando emagrecer de novo. Mas aí eu emagreci, cuidei, falei, não tem que esconder nada, então eu chego na USP, é a nossa Miss, sou mesmo, é a nossa atriz, sou mesmo. Você falou uma coisa lá no começo que é uma das coisas que mais me chama a atenção. Quando você fala do amor à vida, né? E aí assim, por que eu amo tanto você? Por que eu gosto de você? Por esse amor à vida, que é o mesmo tipo de amor que eu tenho. E é muito engraçado, porque ao longo da vida, quando a gente passou algumas perdas profundas, que a gente meio que entristece, a nossa felicidade em relação à vida continua ali. A gente só entristece um pouco, passa por esse ciclo e muda. E você é essa pessoa. Eu já perdi as contas de quantas vezes você renasceu. Eu acho que a primeira vez que eu renasci, e aí é renascer mesmo, porque teve os renascimentos emocionais, né, dos baques que a vida te dá. Mas o primeiro renascimento foi quando eu estava fazendo sucesso com o Banana Split. A gente tinha acabado de lançar e era um grupo que a gente montou para fazer uma peça de teatro e acabou, a gente a gente dublava e cantava depois mulheres que marcaram a história. Então eu, na época, fiz o cabelo ruivo, fiz assim, eu fazia Rita Hayworth. Tem até um livro seu que está comigo até hoje, eu não devolvo. A Fuga de Rita Hayworth. A Fuga de Rita Hayworth. Ninguém vai devolver esse livro. Não devolvo, fica na minha mesa, eu olho e lembro de você, e você está sempre na minha casa ali. Eu olho e falo, ai, a Rita Hayworth do Aguinaldo. Então é com você que está. É comigo que está. E você sabe que eu amo Manuel Puig, eu tenho tudo. Que também escreveu O Beijo da Mulher-Aranha. O Beijo da Mulher-Aranha, não, é maravilhoso. E Sangue de Amor Não Correspondido. Não, maravilhoso. E aí, com isso, a gente acabou fazendo sucesso, os empresários queriam o nosso show, e a gente começou ali, aí, como a gente estava no SBT, que a gente trabalhava no programa do Jô Soares, naquele Veja o Gordo, que era aquele de sketches e tal, foi onde eu comecei a trabalhar mais como atriz. Quer dizer, comecei.
Foi depois, porque eu já trabalhei na TV Manchete com 16 anos, desfilava para o Clodovil no programa dele, Que legal. Marília Gabriela, fiz o programa do Miele e Companhia, antes Nossa, que Miele. tinha desfile também. Nossa, Você viveu um tanta auge, gente. Né? E aí nessa época a gente estava indo no programa da Hebe, estava estourando e tal. O que aconteceu? Eu estava namorando com um ator que estava no programa do Vejo Gordo também, há 6 meses já. E estava apaixonada, e a gente apaixonados juntos, e ele ator, e eu ia ver ele na peça que ele estava ensaiando, ator maravilhoso, e estava começando a carreira, né? E com 6 meses, eu estava passeando no Parque Ibirapuera com ele, de mão dada, e aí de repente ele soltou minha mão e falou assim, eu tenho que te contar uma coisa. Falei, o quê? Ele falou assim, eu não imaginava estar ali no parquinho a minha mulher e meus 2 filhos. Putz. Foi um baque, o quê? assim. Como assim? Nossa, foi um desastre. Porque o meu pai até hoje, é muito preconceituoso, é muito... ele é que nem era o meu avô. Rígido mesmo. Ele é muito rígido. Então ele achava que eu estava na vida... que eu vinha para cá, então ele brigou muito com a minha mãe para eu não vir para cá, e a minha mãe insistiu de eu vir para São Paulo, ela não queria, mas ao mesmo tempo ela me preparou muito para ser independente, e quando eu vim para cá ela ficou triste porque eu estava indo para longe dela, mas ao mesmo tempo ela ficou feliz porque ela falou, se você ficar aqui do lado do seu pai você não vai fazer nada, ele vai ficar impedindo. Ele não falava muito para mim, falava mais para ela e tinha as brigas e tal. Então, eu tinha essa coisa que eu saí com a determinação, que por um lado é aquela coisa ruim, né, do pai que acha que toda atriz é prostituta, que essa carreira é um horror, ser artista, não sei o quê, sempre me preparou muito. Eu adoro matemática, estudava matemática com ele, física, química, e aí, né, achava que eu ia para a área de exatas, e como assim... Só que aí, o que aconteceu? Eu tive uma formação, uma coisa em mim, que eu falava assim, eu vou provar que eu vou vencer. Porque aí quando eu vim e quis ficar aqui com 18 anos, ele falou, eu não vou te dar mais mesada. E era uma mesadinha, mas eu falei, tá bom, não preciso. Aí 1 mês depois o Jô Soares veio da Globo para o SBT, eu fiz o teste, passei, fui contratada de carteira assinada, tinha vale-refeição, não sei o que, era pouquinho, mas dava para pagar o aluguel. E com meus dinheiros de modelo e tal, eu tinha, sei lá, 2 mil na época, achava que eu estava rica. Em 2 meses acabou. E a gente passou por um período até... Aí fui contratada até chegar o primeiro salário. Demorou. E dividi com 2 amigas o apartamento e tal. A gente passou pão que o diabo amassou. Hoje eu não consigo nem direito comer maçã, porque o lanchinho do SBT era um pacotinho com maçã, pão francês, um pão francês mole com queijinho e presunto. Eu tirava o presunto, que a gente estava sempre de dieta, e um suquinho. E todo mundo comia o pão e quase todo mundo deixava a maçã. Então a gente, quando acabava o programa, ia pegando as maçãs e levava para casa. E quando acabou o dinheiro, a gente só tinha maçã em casa. Então eu fiquei um tempo comendo só maçã. E aí me deu essa coisa de que eu tenho que vencer na vida por mim mesma. E provar para ele que eu posso ser honesta, direita e que é uma profissão, né, de muita dedicação, de muito estudo e artista. Então, quando eu soube disso, quando eu tive esse baque, eu fiquei muito deprimida. Muito deprimida. Eu ficava chorando em casa, porque eu falava, como é que eu estou com um homem casado, com um filho? A mulher dele tinha quase o mesmo nome que eu, Rosana, eu, Rosane, e de vez em quando ele errava o nome, eu achava que era, né? Que era bobagem. Bobagem. Muita gente chama de Rosana, eu falo, não, é Rosane. Então foi uma decepção, assim, enorme. E aí eu fiquei deprimida. E foi a época que a gente estava lançando o Banana Split e estava viajando pela Europa, Portugal, Espanha, fizemos um sucesso lá, porque aí o Gugu, quando decidiu ofertar para ele o grupo, para ele ser empresário, ele achou o máximo, ele tinha já na época o Dominó, e aí a gente fez alguns shows como um grupo que interpretava, né, que tinha um roteiro, tinha Beto Blasques, maravilhoso, que era o diretor, faleceu, já era minha grande paixão, artista maravilhoso. E aí
ele falou, vamos transformar num grupo musical. E daí eu fui cantar, não era uma coisa esperada, não era uma programação na minha vida. Então, e fui cantar e fizemos sucesso. E eu, deprimida, em Portugal, fazia show. A gente chegou a fazer show em estádio para 300 mil pessoas. Nossa. Shows muito grandes, desde forró, que a gente fazia 5 na noite, no Largo da Batata, não sei o que, ia de um para o outro. Tinha uns até engraçado que a gente subia no palco, era pequenininho, a gente tinha que cantar assim, que eram todas enormes, eu era mais baixo e a gente usava um salto, na época do Fernando Pires, que estava se lançando, e eram uns saltos enormes. Mas eu estava deprimida, eu chegava no hotel e não queria sair, e ficava mal. Quando eu voltei para o Brasil, as meninas ficaram com medo de me deixar sozinha em São Paulo e elas iam para o interior, para São Carlos, onde uma delas é de lá, a Adriana Colim. E aí, na hora de vir embora, eu deprimida, elas não quiseram me deixar aqui porque eu estava falando que eu achava que eu ia me jogar ou que eu ia me matar, não sabia como é que eu ia viver com aquela tristeza, aquela decepção. Aí eu fui com elas para lá. Na hora de vir embora, eu dormi na casa de um primo, de uma amiga, e eles andam de ultraleve, e o primo era piloto, piloto, né? Vamos dar uma volta na fazenda e tal. Eu não queria, mas tá bom, vamos. E aí eu lembro de dar rasante nas vacas, ver tudo de cima, e quando a gente estava voltando, o ultraleve, a última coisa que eu lembro é eu dando tchauzinho para trás, assim, para minha amiga que estava no outro ultraleve. E aí eu não lembro mais, mas disse que ele virou de bico, estolou e caiu. E a sorte foi que ele caiu na grama e não na pista de cimento. Mas aí eu já não lembro disso. Eu lembro da gente já no carro, o pai dele dirigindo, ele na frente gritando de dor e eu atrás deitada no colo da minha amiga e do namorado dela na época, que hoje é marido. E eles chorando e tentando me acalmar, e eu segurei a mão dele e falei assim, para de chorar, para o outro, e comecei a cantar. Foi com medo de avião que eu segurei pela primeira vez na sua mão. Eu lembro disso, e aí eu lembro dele passando em lombada e eu gritando, ai, de dor. E aí lembro chegando no hospital, eles me dando telefone para falar com a minha mãe, e eu, mãe, não aconteceu nada, eu caí do cavalo e tal, que eu não ia contar para ela. E aí eles falaram para ela foi correndo para lá, mas quando ela chegou, eu lembro deles me colocando na maca e puxando a minha perna na tração, e aí não lembro mais nada, eu desmaiei. E minha mãe chegou no dia seguinte, 6 da manhã, eu já estava, não reconhecia ela mais, e aí entrei em coma. E aí eu fiquei em coma, eu tive edema cerebral, embolia pulmonar, fraturei fêmur, tíbia, perônio, foi fratura exposta, quase tive que amputar a perna, fraturei vértebras na coluna, o cóccix, quase que eu fiquei paralítica. Então, assim, minha mãe chegou, era aquela coisa, todo dia, olha, não sabemos se ela vai viver. Depois não sabemos se ela vai lembrar de alguma coisa, o que vai afetar no cérebro dela. Enfim, foi uma coisa atrás da outra, e quando ele foi me visitar, o grande problema, olha como é a mente e o espírito. Eu não lembrava quem ele era. Apagou. Diz que ele ficou, eu não me lembro disso, mas diz que ele entrou e falava assim, como assim, para minha mãe, para minha tia, e eu não lembrava, falava, quem é você? Eu te conheci, é engraçado, hoje eu lembrei depois, mas não lembro do sentimento. Eu conto como se fosse um caso com alguém. Eu não lembro, não tenho aquele... E me diz uma coisa, nesse período de coma, nesse período que você ficou desacordada, você tem memória espiritual desse momento? Você conseguiu conversar com alguém no plano espiritual? Houve alguma coisa? Então, Aguinaldo, a gente confunde, né, as coisas. Então eu já não sei direito o que é real, o que não é. O que eu lembro ou o que eu imagino. As pessoas me contaram. Porque assim, a Mel Nunes, minha grande irmã, que cantava comigo na época também, e a Andréa Reis, minha grande amiga e irmã também, que segurou a onda de tudo isso, porque ela foi essa amiga que estava comigo. E o que aconteceu? Ela foi no pai de santo dela, né, o seu Ganga, maravilhoso, e o seu Ganga falou assim, chama ela, porque minha família entrava, minha mãe entrava no coma, elas entravam e falavam, vai ter show, vem, cantavam para mim, eu nada. Minha mãe chorava, falava, filha, volta, eu nada. E aí ele falava, vocês não adiantam ficar chamando ela para trabalhar, mas o trabalho é a grande paixão dela, ela tem vocês têm que chamar ela,
por algo que toque no coração dela muito forte, porque ela não quer voltar. Ela está muito bem onde ela está. Ela está num lugar lindo, e é o que eu lembro de um lugar lindo. Eu lembro que eu estava muito na paz, e era como se eu tivesse voltado para casa. E o que te trouxe de volta? Para mim a casa é lá, sabe? Então assim, hoje eu não tenho medo da morte, não quero morrer, quero viver muito ainda, mas eu acho que aqui é só uma passagem. Você diria que aquele lugar que você ficou lindo é um lugar de um tempo de escolha, se você quer partir ou se você quer ficar? Eu acho que sim. Eu acho que sim, porque não é que eu sou iluminada e estava no paraíso. Acho que é um processo das pessoas, né? É um processo, eu acho que foi um lugar onde eu estava em paz, onde eu encontrei a paz, e onde talvez eu fosse recomeçar uma nova vida me encontrando. Então, eu não vejo um jardim, não. Eu vejo uma coisa muito branca, como se eu estivesse nas nuvens, sabe? E aí eu vejo que tem algo lá embaixo, que daí parece verde, parece flores. Incrível, você sentia. Uma paz incrível. Então todo o processo de você ali no hospital, totalmente incubado e tal, você não sentia nada, você sentia só paz, a leveza. Paz, a leveza. E aí quando eu voltei muito rebelde, porque daí bom, aí como que eu voltei? Também não lembro o que me contaram. Quando ela contou isso para minha mãe entrou no quarto, e aí ela falou para mim: filha, você precisa voltar, porque o seu sobrinho nasceu, e o seu irmão e a sua cunhada precisam de você. Minha cunhada estava grávida, minha grande amiga de faculdade, eu fazia jornalismo, quando vim para São Paulo, eu parei no terceiro, ainda fiquei um ano indo e voltando de ônibus, mas aí não aguentei, parei no terceiro ano, fui me formar 10 anos depois. E ela estava grávida. E aí minha mãe disse que na hora que ela falou isso, caiu uma lágrima de mim, e mudou lá os aparelhos, e logo depois eu acordei. Então até hoje meu sobrinho é meu afilhado, e ele dizia desde pequeno que tinha salvado a minha vida. Olha só. Então a gente tem uma ligação muito forte, e ele não tinha nascido, ele nasceu um dia depois. Eu acordei do coma dia 2 de agosto, ele nasceu dia 3. Então minha mãe usou isso para me trazer e me trouxe. Então essa coisa de voltar e de estar a vida e de ajudar, eu sempre tive essa coisa de fazer sucesso ou ganhar dinheiro, não o sucesso para fazer sucesso, porque é muito doido, assim, porque para falar para você que sucesso mesmo, eu não entendia muito bem, principalmente como cantora. A gente teve uma crise durante o tempo, porque eu falava, a gente não cantava tão bem, foi uma coisa que eu estudava canto para cantar no teatro, fazendo uma personagem, mas não para ser cantora. E só que com toda a estrutura do Gugu e tal, a gente, e época da lambada, fez muito sucesso, e a gente cantava muito, a gente fazia muito playback, cantava por cima, mas no disco a gente que cantou, disco, para quem não sabe, é o que hoje é o CD, é o Spotify, digital, mas era LP, né? Então o meu é o bolachão. Tá voltando o disco. E aí, uma época que a gente teve crise, porque a gente queria ter a banda ao vivo e tal, e o Gugu não queria essa estrutura, porque tudo fica mais caro, a gente decidiu que era o último show. E aí a gente chorou, e aí entrou e fez um show maravilhoso, era um show grande, tipo Barretos, Festa do Peão, que tem muita gente. Multidão, né? Quando a gente acabou o show, a gente se abraçou e chorou, porque ninguém sabia na produtora que a gente ia acabar. A gente é que tinha decidido que ia falar para ele que não, né? E aí o pessoal falou, de vez em quando vinha fã, queria conhecer, a gente saía e falava, dava autógrafo, conversava. Mas eu não entendia muito por que as pessoas idolatravam porque a gente está no palco, por que trata diferente, e tem essa coisa de que não podia sair na rua porque tinha gente fotografando, aí saía na Contigo, na Amiga, na época, falando da nossa vida, eu não podia ir na padaria sem maquiar, fazer o cabelo. É uma coisa que eu confesso para você que eu achava estranho, não era o que eu queria mesmo, o que eu queria era ter sucesso por algo que eu construí, talvez era estranho para mim, porque eu sabia que eu não era cantora. É uma crise da artista e da intelectual?
Eu acho que sim. Porque você sempre foi muito inteligente, mesmo enquanto uma menininha frágil que o pai botou para correr e ela falou, eu vou, sabe? Você sempre foi muito intensa e você sempre muito preocupada com a sociedade, sempre muito preocupada com você sempre teve uma posição política muito legal, sabe? Sempre pela minoria, sempre em prol das causas positivas. Então, aliás, você me ensinou muita coisa, assim. No concurso de Miss Brasil, o Silvio Santos fez aquela pergunta para mim, se tivesse eleições hoje, em quem você iria votar? Imagina. Aí o diretor ficava assim, fala Maluf, ou então fala o Silvio, porque ele estava pensando em se candidatar, foi naquela época. E eu estava já na faculdade de jornalismo e tinha acabado de abraçar a Lagoa Rodrigo de Freitas em prol do Gabeira, que todo mundo falava, eu não vou falar nada. Aí eu falava assim, não, se fosse hoje eu não votaria em nenhum dos que estão aí como candidatos. Nossa, você falou uma coisa tão bonita, assim, eu lembro que quando o Gabeira voltou para o Brasil depois da ditadura, que ele escreveu aquele livro Entradas e Bandeiras, gente, e logo depois teve um lance dele usar uma sunga de crochê. Aquela sunguinha de crochê, então foi logo depois foi revolucionário para a época, né? Foi, não, era uma coisa, e me perdi agora onde é que eu estava na história. Que você ia votar no Gabeira para presidente. Não, mas antes que a gente parou na história da faculdade, que ia acabar o grupo. E aí o que aconteceu? Eles falaram assim, tem fã esperando vocês e tal, peraí, a gente já vai sair, a gente chorando ali. E aí o rapaz falou assim, não, mas é que tem 2 irmãs especiais que é melhor vocês receberem aqui dentro. A gente, tá bom. E elas entraram, abraçaram a gente, falavam, ai, vocês são maravilhosas e não sei o quê. Elas entraram e já abraçaram. Quando elas se afastaram, elas falaram assim, quando vocês cantam, a gente parece que flutua e vai na voz de vocês e a gente imagina como que vocês são lindas. Eram 2 irmãs cegas. Olha só. Aquilo pegou a gente, porque a gente estava exatamente em crise, porque a gente achava que era só imagem, que a gente não era de verdade. E aí vem 2 irmãs gêmeas cegas, falando que encantada com a nossa voz. Eu fico arrepiada, foi lindo, assim, é lógico que a gente continuou. Foi o que a gente precisava para ver que a gente era mais do que só. E era uma energia muito linda. A gente no palco era um amor, era uma alegria, sabe? Era muito especial. E também a juventude da gente e as experiências que a gente faz enquanto jovem, depois que a gente amadurece um pouquinho, a gente olha para aquilo com tanto carinho, né? E muito aprendizado, né, Aguinaldo? A inocência. Hoje dando aula como professora. E hoje, e os anos 80, era muito puro perto do que a gente vive hoje. Tinha uma pureza. E a gente tinha um propósito. O jovem daquela época ainda tinha um propósito. Não estou falando mal do jovem de hoje, mas tinha um propósito. Sim. E sabe? Nós, as 4, nós todas tínhamos feito faculdade, todas tinham sido Miss. A Mel, que não era atriz, já vindo da Globo há tempo. Então, assim, a gente não queria fazer sucesso a qualquer preço. Tanto que a nossa grande briga com o Gugu, quando a gente parou de fazer show, e daí que a gente sofreu meio que um boicote lá dentro da empresa, foi porque começou aquele quadro da banheira e eles queriam fazer com a gente. E a gente falou, a gente não vai fazer isso. A gente era muito elegante, a gente que criava nossas roupas, a Black Tie vestia a gente, o Alexandre Ercovitch, quando ainda tinha, não era nem o Alexandre Ercovitch, ele tinha um ateliê dele, pequenininho, então, o Marcelo Bonito, então a gente falou, não vai fazer. E aí a gente começou a ver, né, queriam que fizesse a Playboy, aí as 4 na capa, dentro da banheira, a gente falou, não vamos. Não vamos. Então, o intelectual falou mais alto. Falou mais alto, mas aí todas eram muito família, sabe? Então a gente não pensava nisso. E era uma outra época, né? O valor do nosso pensamento, ele tinha uma força, né? Hoje, assim, sem falar mal de ninguém, mas as pessoas se vendem um pouco barato, às vezes. E essa mídia toda exagerada, às vezes, machuca um pouco. Exatamente. Porque eu vejo pessoas que eu admiro, né? E de repente elas se expõem de uma forma, você começa a desconstruir aquele carinho por aquela pessoa, né? Não, e com essa coisa do Instagram, de fazer qualquer coisa para ganhar seguidor, para ganhar like e tal. Exatamente. As pessoas se sujeitam, às vezes, a muitas coisas, né? Então, assim,
assim, algumas por necessidade Exatamente. mesmo, eu não sou contra. Imagina, eu participei do concurso, tem coisas que eu fiz, foi muito engraçado, eu participei do concurso das mais belas pernas do Brasil, no Moacir Franco era na época, a gente estava no SBT naquela época que ganhava pouco, a época da maçã, e aí a Joyce, que era coreógrafa do Miss Brasil e também do programa, chegou e falou, gente, vai ter um concurso, paga 50, sei lá, a moeda da época, e ajudava muito no aluguel. Eu falei, ai meu Deus, eu vou, preciso desse dinheiro. Só que daí eu falei, ai Joyce, eu não quero fazer isso, pode usar máscara? Aí ela falou com a produção, nossa, que máximo, todas vão usar máscara. E aí o concurso foi com máscara, então não mostrava a cara, e aí só as pernas. Chegou na televisão, chegou na hora lá no camarim, ela chegou para mim e falou assim, você ganhou. Eu falei, maravilha, quem ganha, ganha 100, ganhava o dobro. Eu falei, beleza. Paguei o aluguel. Só que tem uma coisa. Eu falei, o quê? Tem que tirar a máscara. Eu falei, não tiro. Não tiro, porque eu já tinha sido modelo, manequim de sucesso no Rio, já tinha sido Miss Rio de Janeiro. Imagina eu participando, eu falava que baixaria dos mais belas pernas do Brasil para ganhar esse dinheirinho. Não era nada, não era vergonha nenhuma, não estava, mas é aquela coisa da gente, né, na época preocupada com a imagem e tal. Não tirei, aí ganhou outra pessoa, deram o prêmio para segundo lugar. Quando eu cheguei em casa, passou ao vivo, toco o telefone, era um amigo meu que desfilava comigo no Rio. Rosane, eu acabei de ver na televisão. Falei, eu? Ah, sua perna é inconfundível. Eu falei, não era eu. Era você sim, porque eu fazia muito desfile de moda praia no Rio, lingerie, foto para Demilos em todos os catálogos e tal. E fui conhecida pela perna. Então perdi de ganhar o dobro e não adiantou nada. Todo mundo me conheceu. Que era você. Aquela perna comprida. Que barato. E isso que é legal em você. Você passou por toda essa fase, depois você se transformou cada dia mais numa pessoa que representa o Brasil. Como é que é representar o Brasil, como você faz no mundo? Então, Me conta isso. Você vê que loucura? Hoje eu sou, né, mestre e doutora em artes cênicas, especializada em figurino e cenografia, e aí comecei a escrever, lancei, o meu primeiro livro foi o TCC, porque daí eu voltei da escola para a universidade 10 anos depois, então meu livro de jornalismo é um livro-reportagem sobre o trabalho das figurinistas no Brasil e a importância que esse elemento cênico tem para a cena, e aí eu tenho muita curiosidade, eu gosto muito de aprender, eu tenho TDAH, então o TDAH ele te dá tem uma coisa da hiperatividade, do hiperfoco, e aí eu falava, agora é isso, eu quero aprender sempre muito. Então, o meu namorado Edson brinca comigo, que ele fala, ai Rosane, que vou ver uma coisa, ele fala, pronto, agora ela vai querer saber tudo sobre tal assunto, e é verdade. Começa aí, eu vou pesquisar tudo, e agora com a internet, então na época não tinha, então era livro, tá. E aí a gente vai nessa vontade de aprender, nesse desejo de ir atrás, e eu comecei a deslanchar uma área que era muito carente de conhecimento e de troca coletiva. Então eu fui trabalhando muito isso, encontrando e criando coletivos, e aí desde então, eu lancei o livro em 2001, e desde 2001, 2002 eu comecei a fazer movimentos, encontros, e aí fui para o mestrado, trabalhei com conservação e restauração do acervo de figurinos do Teatro Municipal, e aí fui conhecendo uma pessoa, outra, escrevendo e editando livro e revista acadêmica, parará. E aí entrei em 2007, eu fui pela primeira vez para a Quadrienal de Praga, que é um evento maior do mundo, e aí a minha especialidade é a história da Quadrienal de Praga, porque daí eu descobri como o Brasil era importante lá e fui descobrir que, na verdade, o evento tinha nascido no Brasil na primeira Bienal do Teatro, que teve dentro da Bienal de São Paulo em 1957. E aí, com a ditadura e tudo mais, os tchecos fizeram muito sucesso aqui. Em 67, 10 anos depois, levaram para lá e ficou bienalmente lá e cá, 69 aqui, 71 lá, 73 aqui, aí acabou, ninguém dava mais dinheiro para a cultura. E aí com isso eu acabei me envolvendo com a Oistad, que é uma organização internacional, e me envolvi com um grupo de figurino que se encontra cada ano num lugar. E aí com toda a experiência, como artista com grandes públicos, como Miss, de representar o Brasil, porque daí com o Brasil eu não ganhei o Miss Brasil, mas fui como Miss Brasil. Mas você chegou a ser Miss Brasil um dia? Cheguei, porque eu fui para o Equador, para a República Dominicana, representei o Brasil em alguns lugares, então
até hoje acaba que é isso, eu represento o Brasil, eu falo para grandes públicos, mas com a minha área de especialidade, que eu sou agora coordenadora do grupo de figurino dessa organização internacional, e tem agora 4 anos que eu sou presidente, acabei de ser reeleita, presidente da Associação Brasileira de Profissionais das Espacialidades, Visualidades e Sonoridades da Cena, que maravilha. Que é a Grafias da Cena Brasil, e que a gente tem trabalhado muito pelos técnicos, pelo respeito à profissão, pela visualidade dos bastidores. E o Brasil é forte, né? Muito forte. O Brasil tem uma arte impressionante. Não. Falando em arte, tem uma coisa que eu quero contar aqui, que eu quero aproveitar e cutucar um pouquinho você. Uma vez eu fui para tua casa, você tinha mudado, tinha se separado, aí você foi morar perto de uma comunidade, né? Uma casa incrível. Bom, eu adoro decoração, eu adoro o jeito que você decora, enfim. Cheguei na casa maravilhosa e tinha uma comunidade do lado, simples, no outro assim. quadro. Aí eu olhei e falei, nossa, Rô, você tá morando perto dessa comunidade? Você virou pra mim e falou assim, já fui lá, já levei bolo pra ele, já fiz amizade com todo mundo, tô super protegida aqui. Você sempre foi assim, né? Porque daí vem da minha origem também, né? Então eu tô acostumada eu sou de uma origem assim, simples. Sabe, você sempre me inspira. Então assim, sabe? eu ando de carro em tudo que é lugar. São Paulo é perigoso. Eu não sei se é uma luz, mas eu não tenho medo. Mas você é diferente, porque assim, eu atendo muita gente e tal, e muitas pessoas fazem pouco caso, falam, às vezes eu me sinto constrangido dessa situação. Com você, eu tenho esse acolhimento, sempre. Quando eu vejo você acolher as pessoas, você respeitar as pessoas, você ir lá e dialogar com as pessoas, isso eu quero falar aqui, porque eu acho que as pessoas têm que começar a olhar para esse lugar. Você sabe que eu tinha vontade de ter um espaço cultural e tal, e aí em 2014 eu acabei fazendo uma sociedade com 2 amigas irmãs, a Regina e a Ana Márcia, e criamos lá no bairro um salão de beleza, que era a área de uma das meninas, um bar, que era a área da outra, um café, eu lembro. E eu fazia a área cultural, e fazia eventos e tal, fizemos eventos maravilhosos lá. Exposição de arte. A gente criou o evento Coroas de Rena, que a gente chamou mulheres que tinham alopécia ou que estavam tratando de câncer e estavam careca, fizemos mandalas pintadas com rena na cabeça delas. Aí, nossa, foi lindo, uma coisa mais linda. E aí eu estava lembrando agora com a minha amiga, porque era no Campo Belo, um bairro, era um salão classe média alta. Estúdio 3. E aí eu queria levar cultura para esse público, para não ir só ficar vendo os musicais internacionais. Então eu queria levar eles para a Praça Roosevelt, para ver as peças. Teatro é caro. Gente, tem peça maravilhosa que era 5, 10 reais. Vai conhecer, vai ver. E uma das minhas amigas, que vem da minha origem simples também, foi em Miss Rio Grande do Sul, mas casou, então estava vivendo mais ali no Jardim América, fazia grandes eventos de milhões na área do tênis e tal, e ela, você é louca, eu não vou para o centro da cidade, tarará. Aí teve um dia que eu falei, você vai para a Praça Roosevelt comigo, tem uma peça maravilhosa, e ela foi comigo. Chegou na Praça Roosevelt, encontrei um monte de amigo, estava num banco assim da praça, e aí eu fiquei conversando com o meu amigo Riba, maravilhoso, Riba Karlovic, ator do Grupo Tapa, que escrevia aqueles quadros do programa do Faustão, Pegadinhas e tal. E aí fiquei conversando com o Riba e minha amiga começou a conversar com o cara que estava no banco. Eu olhei, dei risada e continuei. E ela no maior papo. E eu com meu amigo, quando acabei, falei, isso foi depois da peça, falei, vamos jantar? Falou, vamos. Aí eu fui saindo com ela, ela falou assim, Rosane, você tem cada amigo, né? Eu tive um papo ótimo com ele, mas é muito doido. Eu falei assim, mas que amigo? Ela falou, é isso que eu estava conversando. Eu falei, esse é um morador de rua, não é meu amigo? Olha. Como que estava do lado era meu amigo? Ela, ai meu Deus, eu falei, você viu que não foi legal? Ela estava morrendo de medo, ficava com a bolsa assim, e eu falava, não tem problema, ninguém vai pegar nada. Então é uma coisa de você... Sabe, se você trata os outros como ser humano, é lógico que o mundo é perigoso, tem gente ruim, e eu tenho muita dificuldade para ver gente ruim. Não odiava o BBB, comecei a ver durante a pandemia para poder ter um diálogo maior com a minha mãe, que ela era viciada, e aí a gente ligava, eu comentava com ela, e agora eu estou vendo esse, e eu falo, gente, a gente aprende muito, porque as pessoas, quando ganham poder, se transformam e tratam os outros de outra forma, e, gente, a vida é a mesma. Então é interessante você ver isso, né? Como que a gente joga um com o outro,
e ver a maldade, como uma pessoa é boa ali, quando não interessa mais, descarta e faz coisas por trás. Na vida real, pessoas como eu e você que temos uma certa espiritualidade, a gente já percebe quando as pessoas falam e a forma como ela nos trata pela fisionomia, pelo jeito, pela mudança do olhar. Viver nesses tempos é incrível por conta da tecnologia, por conta da evolução, mas também é muito duro porque a humanidade ela está passando por um processo de metamorfose e a gente está tendo que se segurar. Como é que é a tua relação com a tua filha hoje? Ai, minha filha é maravilhosa. Que você só tem uma filha. Eu só tenho uma filha. E eu lembro uma vez que eu fui na sua casa, e ela queria assistir um seriado. e você falava pra mim assim, mas será que eu devo deixar ela assistir esse seriado? Não, então, é muito engraçado porque eu nunca pensei em ser mãe, diferente de várias mulheres, né? Eu pensava, não, eu tenho que trabalhar, ser essa mulher independente, ganhar vida para ajudar minha família, para comprar um apartamento para meus pais, né? Não que eles pedissem, eles nunca pediam nada de mim, queriam me ver feliz, mas eu queria, né, ter toda essa coisa. E aí, adolescente, meu primeiro namorado, a gente faz besteira, né? Namorei 4 anos, então depois de 3 anos a gente teve relação, eu perdi a virgindade com 17 para 18, e eu não engravidei. Uma vez eu, né, não pensava nisso, não tinha essa coisa de falar de camisinha, pílula, né? E aí eu falei, gente, eu acho que eu sou estéril. E eu botei na minha cabeça que eu era estéril. Aí eu não pensava. Quando eu casei, que eu fui morar com o Hilton, na verdade não casei no papel, mas era mais casada do que muita amiga que casa. Um grande amor da minha vida, o Hilton Marx, é maravilhoso, um homem maravilhoso até hoje, e a gente separou, tem 7 anos, mas é uma separação que não deu certo, porque a gente continua, eu moro do lado, a minha filha ficou com ele, porque eu que decidi, né? E ela tinha uma estrutura já ali, tem uma estrutura ali com ele, da escola do lado, faz as coisas. E aí eu tô ali do lado. E aí, 10 anos depois, ele falava, Rosane, se quiser ter filho, é agora, porque eu tinha 25 e ele 54. E até hoje, é engraçado, ele tem agora 88, vai fazer agora. E ele é muito engraçado, porque ele vai na padaria, estava na fila e veio um senhor atrás, ele, pode passar, o senhor vem na frente. Aí, o senhorzinho, é muito difícil envelhecer, muito obrigado, o senhor vai ver quando chegar na minha idade e tal. Ele, quantos anos o senhor tem? Ele falou, 79, é muito difícil e tal. Quantos anos o senhor tem? Ele falou, 74. E ele tinha já 84. Eu falei, ele mente a idade para não constranger o outro, porque ele é muito jovem, de cabeça, então ele trabalhou com o Jô Soares, escrevia, né, os quadros, os programas do Jô. Foi o grande amigo dele, né? Mas é uma pessoa muito simples, tá satisfeito com tudo. Ele me deu um romance e fez uma dedicatória, e a minha mãe leu, né? Aí quando a minha mãe terminou de ler, eu falei, gostou, mãe? Ela falou assim, que homem sábio. Ele é muito especial. Eu acho que é a pessoa mais boa que eu conheço na vida. Incrível. Na Seara eu chegava lá, ia na orientação, falava assim, o que eu faço para o meu marido vir aqui? Né? Ele não quer vir aqui. Aí o senhor, depois de sei lá quantas vezes, ele virou para mim e falou assim, ele é uma pessoa boa. Eu falei, maravilhosa, é a melhor pessoa que eu conheço. Ele se preocupa com o outro, mas muito, ele quer fazer tudo para o outro, vive para o outro. Ele é isso, ele é aquilo. Tudo. Aí no final ele falou assim, ele não precisa da Seara, meu amor, você que precisa, deixa ele em casa. Verdade. Deixa ele fazer o que ele quer, que ele é iluminado. E aí 10 anos depois eu falava que eu não queria ter filho, depois dos 30, o corpo começou, eu senti uma necessidade, vinha uma coisa, 31, aí eu comecei a tentar engravidar, eu tinha tido endometriose, fazia tratamento, aí parei de tomar pílula, né? E não engravidava, com 34 eu engravidei. Aí eu fiquei assim, foi a coisa mais feliz da minha vida. Mas é engraçado, a hora que ela veio, colocou, eu tenho a foto desse momento, quando colocaram ela no meu colo, ela olhou para mim assim, no fundo do meu olho, e eu falei, gente, não é um bebê, quem é essa mulher que está aqui? Ela já tinha uma personalidade fortíssima, então assim, ela é muito independente, eu já sabia que ela era independente, e eu estava
sabe, deixando ela. Então eu fui muito... Eu acho que eu dei uma educação muito presente. E ela teve muita sorte, né? Ela vem de um ventre de uma mulher muito determinada para a vida, que correu atrás de tudo, de um pai super inteligente, de um homem muito sensível. Então, só pode dar coisa boa. Ela acabou, né? de se formar agora em só pode dar administração, coisa boa. trabalha, ganha o dinheiro dela já. Então é linda, maravilhosa. E que bacana. Eu falo, não quero ser artista, mãe, não, quero ganhar dinheiro. Agora, me diz uma coisa, Rô. E as suas aulas, como é que é a sua relação com os alunos? Os alunos conseguem... Tive muita dificuldade de ser professora. Foi difícil? Muita, porque eu ficava muito insegura, porque com o meu TDAH, às vezes eu quero lembrar o nome de um autor, lembrar uma frase. Eu sei como é lembrar, isso, a gente apaga. E não vem, eu falava, como é que eu vou estar lá e ensinar e falar? E eu sou aquela pessoa que eu pergunto tudo, até cansa às vezes que as pessoas estão no meio de um assunto e falam, mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Parece aquela criança, sabe? Criança, né? E aí eu demorei, aí fui convidada para dar aula na pós-graduação da Belas Artes, eu estava no mestrado, tinha acabado o mestrado, acho que já tinha entrado, não tinha entrado, tinha entrado no doutorado, eu estava entrando. Isso foi em 2011, foi 2010, eu entrei no mestrado, no doutorado em 2011. Eu lembro bem. E eu falava, como é que eu vou falar numa sala para 20 pessoas? Eu estou acostumada com 100 mil, 200 mil. Era uma coisa muito doida. E aí eu ficava acuada. E aí eu fui dar disciplina e eu comecei durante a aula, eu primeiro levei como meu orientador, tinha a aula toda planejada e dava aula contando as histórias, tal, da indumentária, não sei o que, não sei o que. E depois eu comecei a me soltar e fazer pergunta para eles. Então o meu jeito de dar aula é uma técnica muito inspirada no Paulo Freire, que ouve muito a realidade, inspirada em Paulo Freire sem saber, antes que era Paulo Freire, foi mais intuitivo, depois que eu fui conhecendo melhor, mas de buscar a história deles. Até um dia que teve que eu contei, 2 anos depois, que eu contei a minha história, né, desse renascimento, porque as pessoas tinham vergonha do que vinha, de onde vinha, e aí eu vi que na pós-graduação muita gente chega para se reinventar, e com vergonha do que fez, o que não sabe o que fez. Falo, gente, nunca é tarde. Eu tenho alunos de 20 anos até 60 e poucos. E é nisso que eu perguntei. Assim, e eu provoco. Minha aula é provocadora. E você ser essa pessoa com um currículo enorme, com uma experiência de vida e tal, de repente você vai para os alunos, eles começam a olhar, e quando você começa a falar suas histórias, é sempre muito interessante. Então, eu acredito que chegou um momento em que os alunos começaram a te validar cada dia mais, né? Cada dia mais. Por eu conta da dessa sua verdade, aula, que tem a ver com Paulo Freire, mas sim, tem a ver um pouco com Rosane. Sim, ela partiu daí. Tanto que 2 anos depois teve uma aula que eu dei, que eu lembro até hoje, era para a turma C, tinha o Flávio, o Felipe, são meus amigos até hoje. Foi uma aula que eu saí da programação e comecei a falar da minha história. E foi muito emocionante, eles lembraram daí, começaram a pesquisar. Nessa época estava começando essa coisa de internet, não tinha tanto celular, todo mundo de ficar na aula. E aí foi uma aula até que tinha Tamis, ai meu Deus, esqueci o nome dela, que tinha vindo de Curitiba, de Maringá, para ter aula comigo. E aí ela ficou o tempo inteiro no celular, na aula, e aí eu falei, olha, desculpa, eu não consigo parar de falar, você falou que veio para São Paulo para ter aula comigo, você é louca por esse assunto, leu meu livro várias vezes, por que você não sai do celular? Ela falou assim, professora, eu não posso perder uma palavra do que você está falando, eu estou digitando tudo. Aí eu comecei também a saber como usar o celular, a história, e eles me admiraram muito com essa história. A partir daí eu não uso tanto, porque eu também tenho pavor desses professores que usam a aula para ficar falando de si, e acaba virando uma coisa vaidosa. Então eu acho que tem um limite de você usar sem falar de si, mas como aquela experiência transformou a sua vida, como é possível. Eu tenho um projeto chamado Designers à Beira do Abismo, onde eu provoco eles para criar a partir do que traz a angústia maior para eles. Então, e é engraçado que ao longo de 6 anos não tem quase palavras iguais. Um é o tempo, o outro é a pressão, o outro
cada um traz uma angústia e a partir dessa angústia ele vai construindo as imagens e acaba construindo uma performance, um figurino. Então eu sou essa pessoa que provoca a pessoa para tirar ela da sua comodidade, do seu conforto e tentar se descobrir, se buscar e buscar valores para a vida. Eu não trago a parte política, lógico, que eu acho que tem que respeito cada um. Hoje não dá para falar muito sobre isso. E respeito, porque... E assim, e dar aula sobre arte é uma missão, né? Vamos combinar que a arte é uma missão, e dar aula para o brasileiro tá acima da média no mundo. Tá. Não São tem pessoas igual. muito criativas. A gente é muito especial, não puxando a sardinha para o Brasil, mas onde a gente vai, a cidade que a gente vai, sempre tem alguém legal, sempre tem aquele pintor expondo na pracinha os seus quadros. Né? Eu conheço gente muito talentosa, né, do mundo inteiro, figurinistas como coordenadora. Então acabei de voltar dos Emirados Árabes, a gente fez um evento grande lá. E aí a minha vice é húngara, a minha outra vice é americana. Eu fui vice durante 8 anos da minha grande amiga irmã tcheca, Simona Rybakova, e a minha outra vice é grega e dá aula na Finlândia. Então, assim, a gente cada ano está num lugar. Outro dia eu fui atender um rapaz, Marcelo Larrea, e ele também é um ótimo figurinista não, cenógrafo. Aí quando eu falei de você, o olho dele brilha, né? Ai, que não, a gente brilha. Vocês trabalharam juntos. A gente brilha de ver o outro criar. Hoje ele é casado com a Karen, que é do Museu da Pessoa. Ai, né? Que lindo. E ele faz toda a coisa do museu. Uhum. Ele fez uma exposição lá em Manaus, para o museu, que é a coisa mais impressionante do mundo. Ver. Você precisa ver. Agora eu queria... A gente está terminando, muito, mas né, eu Aguinaldo? falo, mas é delicioso, a gente ficaria horas aqui. Mas eu queria que você falasse sobre como te encontrar na internet, porque vai ser legal. Quais os cursos que as pessoas podem se inscrever com você, e quais são seus projetos de futuro, e se você está feliz no amor. São 4 coisinhas. Quantas perguntas. Você sabe que quando eu nunca tive essa coisa de pensar na idade, mas chega uma hora que você sente a diferença. A menopausa traz muitos revertérios, né, pra gente. E aí, esse trabalho com TDAH, eu faço terapia cognitivo-comportamental, porque como eu tenho muitas frentes de trabalho, e eu sou muito pro coletivo, eu tive que me organizar para ver que tempo que eu dou, porque se eu for fazer só o que me motiva ali é o coletivo. Só que o trabalho coletivo geralmente é voluntário, né? Então, na associação, na organização internacional, e eu preciso sobreviver, né? Não posso viver só do que eu guardei, porque uma hora vai. Acaba. Então, aula, professora é uma coisa muito ingrata. Dou aula em pós-graduação, ganho por hora aula, é mais por amor do que por outra coisa. Então eu não quis concursar, porque eu também não queria ficar vinculada a uma universidade única, pública. Eu vi que também é um ambiente... enfim, não vou entrar nesse assunto, mas assim, tem coisas tóxicas em todo que é lugar, mas Sim. ali eu vi que eu não ia ser feliz. É uma cobrança, uma coisa... Eu sou muito diversificada, eu acho que eu não ia conseguir ficar ali num lugar só. Então tem essa coisa de que não tenho fixo. Mas tem a coisa da idade que eu tenho que me controlar. Então eu tenho o projeto de fazer, né, eu tenho Vestindo a Cena já há 15 anos, que é eu cheguei a ter um site onde eu cheguei a mapear figurinistas do Brasil inteiro, mas era um trabalho muito solitário. Cheguei a ter por 5 anos uma assistente. Depois, com a pandemia, perdi, porque deixei de pagar um ano registro, não vi, e aí perdi todo o conteúdo que eu tinha lá, uma pena. Mas eu tenho o projeto de fazer aulas online e ter o meu site. Eu tenho o meu site, onde tem os livros e tal, que é rosanemuniz.com.br, ou .com só, acho que é .com.br. E tem os trabalhos que eu faço com a associação. Então, se entrar em grafiasdacenabrasil.com,
tem todo o trabalho que a gente tem desenvolvido pelos técnicos, pelos cenógrafos, figurinistas, todos esses artistas dos bastidores. Perfeito. Tem a OISTAT, que é essa organização internacional. A gente criou um evento que é esse que a gente faz de 2 em 2 anos em países diferentes, que é o worldcosmination.com, que traz as coisas. E tem o meu Instagram, que é @RosaneMoniz. Não sou muito de atualizar, mais coisas de trabalho, não conto muito da minha vida pessoal, mas então tem essa busca que eu agora estou me organizando para. Eu agora, esse ano, meu projeto a minha meta, né, é voltar a cuidar de mim, que é emagrecer, cuidar do meu corpo para poder fazer uma pequena cirurgia no esôfago que eu preciso, conseguir incluir exercício físico, porque está fazendo falta, nem que seja uma caminhada, a alimentação e o sono. Porque eu tenho, hoje, por exemplo, eu dormi 3 horas só, porque eu vou dormir de manhã. Então, mas porque eu estava fazendo um trabalho específico que precisou virar a hora. Mas então, ter uma rotina mais equilibrada. E profissionalmente eu estou vinculada à associação, onde a gente criou pela primeira vez um grande edital para equipes curatoriais para fazer a exposição no ano que vem. E o projeto pessoal é escrever o meu livro, que é a continuação do doutorado e que eu já desenvolvi há muito tempo e quero escrever esse livro. Mas, juntando a isso, é ter esse tempo para mim, porque eu não sentava no sofá, não tinha o conforto, eu tinha o conforto da casa, mas eu fiz para o meu marido. Eu mesma não tinha tempo, porque eu estava sempre buscando. E aí eu falei, eu preciso usufruir disso, eu preciso ter esse momento meu, esse prazer. E aí eu estou namorando, tem 3 anos, a gente está se redescobrindo nessa idade. Ele foi casado 33 anos, tem uma relação, graças a Deus, muito parecida com a minha, de muito amor com as filhas e com ela, de muita admiração. Então, a gente não tem uma relação ainda, mas eu desejo que tenha um dia, porque ele tinha separado, tinha pouco tempo quando a gente começou, eu não, já tinha 6 anos, 4, 5 anos. Então foi mais fácil da minha família entender. E eu me sinto muito abençoada, Aguinaldo, porque eu tenho muitos amigos, muitas pessoas que eu admiro do meu lado. O meu ex-marido é o meu grande amigo, meu grande parceiro. Admirado. Minha enteada é minha grande amiga, admiro demais a minha enteada. Meus netos, filho dela, né, que eu fui avó antes de ser mãe. Então, assim, eu me sinto abençoada. Muito abençoada. E você é? E aí, quando eu fico em depressão, é porque... E hoje, né, eu não fico mais, eu me controlo. Antes eu ficava, às vezes, 2 meses, 3 meses. Né? Hoje eu não fico mais do que algumas horinhas. Porque eu paro, repenso e tal, aí, opa, vamos lá para o foco. Mas geralmente é por causa de decepção. Porque mesmo quando eu vejo que a pessoa tem o seu lado negativo, não é uma pessoa iluminada, mas tem algo a me ensinar e está ali na parceria, eu talvez seja muito ambiciosa de achar que eu vou transformar o outro, ou de achar que eu vou ajudar o outro. Não sei se ajuda ou não, mas já tive grandes decepções. Ajuda. E que daí me leva para baixo do poço, porque eu falo, daí eu falo, como que aconteceu isso, né? Mas é isso, e aí pronto, eu levanto e encontro pessoas como você. Obrigado, Ron. Que tem essa oportunidade de falar tanto aqui. Obrigado. Mais de 1 hora, mas a gente falaria. Mas eu quero que você fale. Mas horas. Eu quero terminar e eu quero falar uma coisa importante, assim. Eu quero falar para vocês que vão assistir, que estão nos ouvindo, a importância da mulher. Eu sempre que posso eu falo sobre a mulher. A Rô, ela é de verdade. Ela é real. A gente é um programa que também se submete aqui a falar de espiritualidade. A gente não falou muito, mas a espiritualidade já está presente. Porque a Rô, ela sabe tudo sobre espiritualidade. Ela rodou todos os lugares, desde centro de macumba até o Ceará Bendito. Inclusive tem esse livro que ela fez sobre o Ceará Bendito. Para quem conhece, é um centro maravilhoso. Seus livros de poesia.
é uma mulher de verdade. Então você que é mulher, que está sentada, mire-se no exemplo, procure sobre ela, porque assim, ela é uma dessas mulheres brasileiras extraordinária. Aqui ela está falando a coragem da mulher brasileira. Olha quanta coisa ela fez em 57 anos. Ela foi casada com um cara espetacular, ela mantém essa relação. Você não consegue entrar na vida da Rosane Nunes e sair de verdade. As pessoas ficam, até os inimigos ficam, mesmo que eles não saibam. E eu sei de histórias incríveis sobre isso. Então, meu grande beijo para todo mundo, gratidão eterna por você estar aqui. Obrigada, e é isso. meu amor. Mire-se nela. Posso só contar uma coisinha última? Esse livro da Seara Bendita, eu fui convidada para escrever junto com a minha amiga Silvia Gerami, que hoje mora em Portugal, maravilhosa, sobre a história da Seara, que estava fazendo 60 anos. E aí é muito interessante porque geralmente a gente vê livros sobre casa espiritual, é aquela coisa de paz, é aquela coisa de falar, e a vida não é isso, né? Não. A vida tem seus problemas e tal. Então eu falei, Silvia, eu só quero escrever se for para buscar a realidade. O que me motiva nesse livro é entender por que ele criou uma casa espírita e doou o seu dinheiro, porque ele morreu e doou tudo. Ele não deixou para os filhos, ele ajudou os filhos em vida com o outro e depois ele doou tudo. A Seara Bendita é uma coisa enorme. E ela tem uma cidade em cima. E aí eu fui buscar a árvore genealógica dele, eu fui para Petrópolis, onde ele era, eu conversei com a família que ainda estava viva, e tentar descobrir por que esse homem fez isso. Era um homem iluminado. Então, eu acho que é isso também, a gente entender a história das pessoas. Isso é espiritualidade. Por que a pessoa... Porque eu fiquei pensando, será que eu faria isso? Porque hoje eu busco coisa para ajudar a minha família. Mas quando é que a gente abre a mão de ajudar só quem é de sangue e ajuda ao próximo, né? O que motiva? Às vezes uma conversa, então, um diálogo, mudar o mundo. Eu acho que é ter essa... Não importa se a gente se decepciona, mas a gente tem que continuar acreditando. E às vezes uma frase, Rô, que você fala, mesmo quando não é direcionado para a pessoa escuta e você muda. Você já mudou muita gente, que eu sei, porque eu conheço muita gente que te conhece e eu sei as histórias. Então, obrigada, gente, meu gratidão. Gratidão. Universo, obrigado por ela estar aqui.